Opa, boa noite, né? Estamos aqui, como a gente já havia anunciado, que a gente ia ter esse bate-papo hoje, essa conversa com os nossos amigos cabecerenses, os nossos internautas, nossos seguidores, nossos apoiadores, né? Que ficaram sabendo desses últimos acontecimentos, da decisão que eu tomei. E eu pedi a um amigo que divulgasse que hoje eu iria fazer essa live onde eu ia estar conversando e explicando para os amigos todas as razões, os motivos, né, de eu ter tomado essa decisão. E a gente vai ter esse bate-papo aqui, é uma conversa normal, nada profissional. E a gente vai aguardar aí os nossos amigos entrarem, aguardar um pouco mais, né, para a gente estar aqui colocando, né, para vocês um pouco da minha história política, um pouco da minha vida, e os últimos acontecimentos, em especial essa minha decisão deu hoje, a partir de alguns dias que a gente teve essa conclusão de marchar, de caminhar ao lado do grupo do professor Zé Filho Nelson, do vice Eufrásio Neto, da primeira dama Mônica. Então a gente está aqui para responder esses questionamentos, essas dúvidas, né? A gente vai aguardar um pouquinho, tá? As pessoas estão começando a entrar aqui para assistir. Vamos dar aqui 30 segundos, um minuto, para a gente estar iniciando essa conversa. Tá bom? Nossos amigos aqui já começam a se manifestar. Já tem 37 pessoas já nos assistindo. Então, assim, muita gente já... Acho que já dá para a gente iniciar a nossa fala, né? Todo mundo começando a vir aqui. Vou dar mais aqui uns 30 segundos para entrar mais pessoas. Já tem aí já 50 pessoas. Muita gente esperou por esse momento. É realmente um momento, assim, eu digo que um divisor de água, uma página que está virando. E muita gente está curioso para ouvir esse meu pronunciamento, na verdade. Então vamos lá. Recentemente eu tomei a decisão, né, de sair da oposição e fazer parte do grupo do professor hoje, prefeito Zé Filho Nelson, do vice Eufrásio, da primeira dama Mônica. Também fazem parte desse grupo o ex-prefeito Zé Joaquim, sua esposa Dona Ana Mota, esse grupo liderado por eles, né, que hoje fazem a gestão. Quando eu tomei essa decisão, eu pensei muito, foi algo assim bem pensado, bem refletido. Conversei com alguns amigos, com minha família e tomei essa decisão. Quando eu tomei essa decisão, foi postado uma foto e muita gente foi pego de surpresa e eu recebi muitos ataques, né? Recebi de forma às vezes até desrespeitosa com a minha pessoa, até com a minha esposa. E eu lembro que eu faço política há 30 anos em Cabeceiras e eu não fui o único que tomou decisões como a que eu estou tomando. E eu nunca critiquei ninguém, nunca agredi ninguém. Eu sempre respeitei a decisão das pessoas, né? Todo mundo tem livre-arbítrio e tem liberdade para escolher aquilo que você achar melhor e conveniente para seu caminho, para sua
caminhada para a sua vida pública. Mas eu tenho recebido duras críticas, de forma até desleal, nos grupos de WhatsApp. As pessoas esquecem que a gente tem família nos grupos, que a gente tem mãe, que a gente tem pai, que a gente tem filhos, né? E por isso que eu nunca critiquei ninguém, por isso que eu nunca ofendi ninguém em grupo de WhatsApp. Porque as pessoas têm famílias, né? Tem pai, tem mãe, tem filhos, como eu acabei de falar. Não acho razoável, mas tudo bem, todo mundo tem o direito de se manifestar. E eu tomei essa decisão e me mantive em silêncio durante esses dias, né? Para não agir de cabeça quente, para não falar por impulso, né? Eu me mantive sereno, né? Em silêncio, porque o silêncio faz parte da sabedoria, né? Quem é sábio mantém-se em silêncio. E eu estou quebrando o silêncio hoje porque eu preciso também me pronunciar para os meus amigos, né, que me apoiaram, para meus amigos que votaram em mim, que acreditaram em mim, né? Não para responder ninguém, não para me defender de ataques, de acusações, de forma alguma. Eu quero me dirigir para as pessoas que realmente depositaram uma confiança em mim e eu preciso me explicar, me esclarecer para essas pessoas. E também para o grupo onde eu estou chegando. Então, por isso esse meu silêncio, e hoje eu estou quebrando esse silêncio. Eu faço política há mais de 30 anos. Eu milito na política de Cabeceiras, sempre mantive o mesmo posicionamento, né? Mantive o mesmo lado, já apoiei inúmeras campanhas políticas, já coordenei outras campanhas políticas. Quando me tornei empresário, comecei a investir em patrocinar eventos, né? E isso eu acabei me tornando conhecido. E eu sou um apaixonado pela política, eu gosto de política, eu faço política todos os dias, ajudando pessoas, fazendo ações sociais, contribuindo com uma criança sorrir, um dia da criança, um dia das mães. Eu sempre fiz isso, quem me conhece sabe da minha vida. E eu passei a ser visto como liderança, como político, e passei a apoiar os grupos que eu fazia parte. E até o ponto de eu, num certo momento, né, me interessar por um progresso maior na política, me buscar uma candidatura para ver se eu podia ajudar mais as pessoas, né, uma vez que eu descobri na política um meio de você estar ajudando as pessoas, mais ainda, né? Eu já ajudava como empresário, mas como um gestor eu podia estar ajudando mais. E aí eu tentei me viabilizar como candidato a prefeito de várias vezes, vários pleitos. Eu nunca tive o apoio que pudesse ser lançado pelo grupo, né? E uma certa vez eu busquei uma parceria com uns grupos de amigos, votei em uns deputados, dei uma expressiva votação, e depois dessa votação eu passei a ser mais conhecido e mais visto como político, né? E ao ponto de ter sido convidado para ser o candidato a vice, quando eu já disputava uma vaga majoritária no meu município, em Cabeceiras, eu disputei uma vaga majoritária com uma colega, né, a minha amiga Lenita, e aí a gente acabou sendo escolhido como candidato a vice, né? Nós disputamos essa eleição, não tivemos sucesso. Na eleição seguinte, eu continuei com o nosso grupo político, onde a gente deu uma expressiva votação. Nós tivemos a segunda maior votação pelos grupos de oposição de Cabeceiras do Piauí. Então a gente saiu bem fortalecido. E nesse momento surgiu, né, a necessidade de uma união em torno do grupo do governador Rafael Fonteles em Cabeceiras, né? O grupo de oposição de Cabeceiras, ele sempre teve dificuldades, né, arestas, um grupo muito desunido, né? A palavra mais certa é essa, desunido. O grupo não se unia, o grupo tinha dificuldade, e o governador Rafael, precisando de ter vitória e mais apoio nos municípios, inclusive pequenos, né? Buscou essa união em Cabeceira da oposição, que até então não existia, era cada um por si,
E aí eu fui procurado pelo meu amigo Rochinha, né? Porque ele estava tendo dificuldade, batia numa porta, bateu a porta na cara dele, batia em outra também, não abriam portas. E eu abri as portas e Rochinha abracei o projeto de apoiar o governador, de coordenar a campanha do governador Rafael em Cabeceiras. Houve inclusive tentativas de boicotar essa chegada do Rochinha no cenário político, porque até então ele não era político, era conhecido apenas como empresário. E chegar de repente assim, os líderes não queriam aceitar o Rochinha, né? E eu aceitei de prontidão, entendeu? Abracei a causa, fui com ele, corri atrás, fui em todo o município, tive inclusive a primeira reunião que houve em Cabeceiras, uma espécie de uma plenária, tentaram boicotar o evento, né? Vieram aqui no governador, disseram que não podia acontecer esse evento, porque o Rochinha não era o líder para representar o governador lá em Cabeceiras, que ele estava chegando. O governador disse que ia acontecer o evento e eu, naquele momento, fui muito importante. Eu acredito que ele reconheça isso, tanto o governador como o próprio secretário de governo, meu amigo Marcelo, o próprio Rochinha conhece da minha importância naquele momento, porque o Rochinha tinha uma dificuldade das lideranças aceitarem o Rochinha. Mas aí todo mundo, no final da coisa, todo mundo se integrou, viu que o carro andou, não tinha como barrar. Então todo mundo se integrou e vencemos as eleições em Cabeceiras com uma grande maioria. O governador Rafael venceu, né? E eu saí fortalecido, porque o grupo que eu apoiei, ele teve uma expressiva votação, ficou em segundo lugar, né, da oposição. Então eu saí muito bem fortalecido. E naquele momento o grupo, toda a eleição sai desgastado, muitas arestas, muitos problemas internos dentro da oposição. E eu vinha meio desanimado já, entendeu? O grupo não me apoiava, não me apoia. Eu tentando lançar meu nome para mais uma pré-campanha a prefeito, mas via que eu tinha dificuldade do apoio da própria oposição. E aí o meu líder, que na época o Jorgiano, me convidou para fazer parte da situação do grupo do prefeito. E eu mesmo assim resisti a esse convite de um grande amigo, que é o Jorgiano. E me agarrei nessa possibilidade que surgiu do Rochinha se tornar o nosso líder e ser o nosso candidato em Cabeceiras. Então, quando as pessoas mesmo começaram a comentar, né, nem partiu dele Rochinha, porque eu acho que a sua família nunca foi muito a favor. O Rochinha é um empresário hoje, muito bem sucedido, um cara técnico, um cara visionário, um cara que tem assim o lado empresarial de muito sucesso, né? Então, acho que a família não queria que ele atrapalhasse os negócios dele, e até ele também ficou a princípio relutando, né? E aí eu falei para o Rochinha que se ele entrasse, eu não iria para o grupo do prefeito com o Jorgiano, né? Eu ficaria ao lado dele. E assim eu fiz, né? Ele resolveu entrar e nós abraçamos mais uma vez a causa, né? Fomos mesmo com muito afinco, com muita dedicação, com muito sacrifício, com muita dedicação, a palavra principal, né? Eu percorri o município todo com o Rochinha, entendeu? Eu levei ele, apresentei a população. Também depois veio outros líderes, né, que também abraçaram. Mas nesse primeiro momento eu iniciei esse processo e o Rochinha se tornou o nosso candidato. E assim eu desisti da minha ida para a gestão naquele momento por acreditar em seu projeto, acreditar em seu trabalho. Me mantive fiel, fui um fiel escudeiro, trabalhei, suei, abdiquei até de muita coisa, até do meu trabalho, da minha empresa, e fui realmente um cara que deu um grande apoio, a princípio, no começo, quando não tinha ainda todo mundo integrado, né? Porque quando começou comigo. E depois todo mundo se integrou e chegamos ao final das eleições, onde nós não tivemos sucesso, né? Infelizmente perdemos as eleições e muitas coisas do meio para o final, né, não foram muito agradáveis, né? Eu acho que essa questão dessa rixa que o grupo tem com a minha pessoa, que eu não sei porquê, não entendo de onde é que vem, porquê, não consigo. Ninguém explica, ninguém fala qual é a razão da oposição ter essa queixa de mim, né? Se eu sempre fui fiel, se eu sempre me mantive aqui, embora com dificuldade, embora sendo rejeitado, sendo recusado, sendo preterido, eu
Continuo no grupo, continuei, né? E no final das eleições, muitos conhecem que houve uma tentativa de fazer com que eu perdesse as eleições, entendeu? Então nós tínhamos 2 chapas de oposição, uma proporcional, onde a nossa chapa, por pouco, não perdeu para a segunda chapa, né? Que a candidata da segunda chapa só tirou 600 votos, né? A nossa chapa tirou 2.600 votos. Olha só a diferença, né? E a chapa de vereadores da outra candidata tirou a mesma quantidade de vereadores da nossa, entendeu? Então houve uma articulação, né, assim, perversa, maldosa, né, de tirar os votos da nossa chapa e levar para a outra chapa, porque a oposição só elegia 3 candidatos, segundo as pesquisas, né? Tem dados, tem pesquisa, e eu me aparecia sempre nas primeiras colocações das pesquisas. As pesquisas estão aí. E nesse momento, foi feita uma articulação para migrar esse voto da nossa chapa para a segunda chapa, para eleger o segundo candidato na outra chapa, né? E a nossa chapa eleger só um, né? Que era para o Valdir ficar de fora. Quer dizer, que maldade. Então essas coisas vão te entristecendo, vão te deixando desanimado, desmotivado, né? E me entristeceu também o fato do nosso líder não ter impedido isso, né? Ele, como um líder, não era para ter permitido isso acontecer. Mas enfim, por 5 votos, eu fui eleito vereador. 5 votos. Porque tudo que tramaram, tudo que tentaram fazer, não combinaram com Deus. E Deus é justo. Seria uma injustiça muito grande. Eu há 30 anos, colocando meu nome como pré-candidato a prefeito, e eu não ser eleito vereador por uma maldade, um desejo de me liquidar, né? E olha que foi um pedido que o Rochinha fez, porque eu queria ser o coordenador da campanha do Rochinha. E no fundo, exigiram que ele me colocasse como candidato para eu não me eleger e ser desmoralizado, e ser massacrado, e nem para vereador ganhou, entendeu como é que quer ser candidato a prefeito. Enfim, eu estou aqui desabafando com vocês, meus amigos, meus eleitores, que foram essas coisas que foram me desmotivando, né? Foram me entristecendo. Você está apoiando, levantando o nome de um grupo que esse grupo está querendo o tempo todo te derrubar. Então, assim, foram coisas e muitas coisas que não vale a pena eu estar aqui relatando para meus amigos, mas que nenhuma pessoa conseguiria suportar. E eu suportei tudo isso calado, fiquei calado, suportei, aguentei, e Deus me deu a vitória. Passado as eleições, eu venci. Desculpa, o nosso amigo Rochinha não venceu. Eu agradeço a parceria, né? Eu tive grande apoio da família. A família são pessoas de bem, pessoas honradas, tenho o maior respeito por toda a família, pela dona Mazé, pela seu Rocha, suas irmãs me apoiaram, né? E eu fico contente, fico agradecido. Mas nesse momento eu tenho que tomar essa decisão por uma questão de sobrevivência. A oposição eu não vejo assim perspectiva nenhuma de me apoiar. Eu tenho recebido críticas e mais críticas mesmo depois das eleições, né? Antes ainda de tomar essa decisão, a oposição continua me batendo, me criticando, me jogando pedra. Então, por que eu tenho que ficar suportando tudo isso? Eu não consigo entender. E aí a gente tomou essa decisão, né? Muito bem amadurecida, bem pensada, né? E aí vieram muitas críticas, né? E pessoas que vêm falar por falar, sem ter realmente noção do que realmente aconteceu. E depois disso, eu ainda conversei com ele umas 2 ou 3 vezes, tentando abstrair dele alguma informação, algum direcionamento, algum norte, né? Que ele me norteasse para a gente, como a gente ia caminhar como vereador, né? E propus
a segui-lo, defendê-lo, trabalhar, mas ele não me animou, sempre me desanimando, sempre me deixando sem perspectiva, e também não mostrou nenhum desejo de continuar essa luta, né? Eu acho que ele saiu um pouco decepcionado, é normal, e isso deixou ele também muito desanimado, desmotivado, e também me desmotivou, pediu para que eu buscasse ver o que era melhor, buscar me dedicar ao meu trabalho, às minhas empresas, né? Que ele não via muita perspectiva e que ele teria um foco principal nos negócios e na empresa dele, que eu não acho errado, eu acho que ele está certíssimo, né? Então eu também entendo, é importante eu frisar aqui, que a gente vem de 3 vezes que a gente perde as eleições, né, em Cabeceiras. Então, assim, eu vejo que o povo está dando um recado, né? O povo está dizendo, né? Então, a gente não adianta ir contra o povo. O povo está falando e nós temos que... O povo é soberano. O grupo do prefeito Zé Filho Nelson, né, tem feito uma gestão que tem agradado a grande maioria, né? E olha que maioria, né? Nós perdemos com uma maioria de 2.000 votos, né? Então, assim, se o povo está satisfeito, se o povo está concordando, então a gente tem que refletir, né? Nós temos que refletir, fazer uma análise, fazer uma reflexão e entender que o povo está contente. Então a gente vem trazendo as nossas ideias para o grupo do professor Zé Filho, trazendo as nossas sugestões, o nosso desejo de trabalhar, aquilo que a gente vê e sente que não está do agrado do povo, a gente vai sugerir para o prefeito que possa estar analisando, refletindo sobre aquele ponto, e aquilo que tiver certo, a gente vai parabenizar, vai bater palma, vamos apoiar, né? O vereador com mandato, ele não vai ter muita força para trabalhar, né? Pela oposição, você vai só ficar criticando, embora a pessoa acerte, mas a sua função é criticar, e não é muito o meu perfil. Eu sou um perfil mais de propor, né? De propor, de sugerir, de defender, de falar bem, entendeu? É o que eu sei fazer, né? Não ofender as pessoas, não criticar de maneira leviana, entendeu? Porque quando você faz papel de oposição, às vezes você acaba sendo obrigado a falar mal, nem que não esteja mal. Então esse papel eu não sei fazer, né? Eu sou muito sincero, eu sou muito correto, eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus, principalmente. Minha mãe é muito religiosa, me ensinou a ser uma pessoa do coração bom, do bem, entendeu? E foi assim que eu vivi a minha vida toda na política. E hoje eu realmente estou convicto, né, que essa decisão que eu tomei, eu vou poder, né, ter mais condições para trabalhar pelas pessoas, né, pelo município, juntamente com o professor Zé Filho Nelson, com a sua equipe, com o Eufrásio, a dona Mônica. Eu vou poder ter mais oportunidade. E eu vou poder também dar mais oportunidade aos meus amigos, né? Eu passei dias e mais dias refletindo, né? E essa foi a conclusão, né? Que ao lado do professor Zé Filho Nelson, do grupo do prefeito Zé Filho Nelson, com a primeira-dama Mônica, com o Eufrásio Neto, a gente vai poder levar mais propostas, requerimentos, né, sugestões, também pontuar aquilo que a gente não discordar, né? E eu tenho certeza que ele é muito aberto, né? Ele é muito aberto a isso. Quando eu levar um questionamento, que é algo que eu não acho que esteja certo, ele é muito... Eu gostei da maneira como a gente conversou, tanto ele como o Eufrásio, e eu tenho uma outra visão, né, do que eu tinha antes, né? Vejo uma pessoa que é solícito e também é capaz de entender, né, quando a gente realmente quando a gente não está satisfeito, né, ele não é de se zangar. Então
era mais ou menos o que eu queria registrar aqui hoje, nesse momento, né? Eu acredito que a gente vai estar podendo fazer outras, né? Outros bate-papos como esse, né? Eu vou dar uma lembrada aqui nas minhas anotações, né? Assim, foi questionado, né? Foi muito mencionado, né? Quando a gente... Primeiramente falaram aí que eu me vendi, né? Falaram até cifras, né? Eu podia até processar essas pessoas que estão fazendo isso, mas não vou fazer isso não é da minha índole. Até porque eu conheço o advogado do Rochinha, eu vou fazer o Rochinha gastar mais dinheiro com o advogado para poder defender esses acusadores levianos, né? Eu não me vendi não, né? Eu tenho convicções, né? Nesse momento eu entendo que esse é o melhor caminho para eu poder fazer o meu mandato e para eu poder também estar ajudando as pessoas. Jamais eu tomaria essa atitude. E também se eu não visse que o povo está com o grupo, né? O povo está aceitando. Então eu jamais faria isso. Mas estão me atacando de todas as formas, né? Eu não tive benefício, né? Não tive benefício nenhum, né? Eu trabalho, eu sou um empresário, tenho minha empresa. Aliás, eu prejudico a minha empresa por conta da política, porque eu me ausento, e quando você se ausenta, você acaba perdendo um negócio, um atendimento, um cliente que passa para te procurar e não te encontra. E muitas vezes eu fiz isso, né? Então, assim, eu sacrifiquei muito a minha vida, né? A vida dos meus filhos, da minha família, que me cobram muito a minha presença, a minha atenção. Às vezes falta também até o alimento em casa, você acredita? Na minha mesa já faltou várias vezes. E eu lembro que às vezes você tem que fazer algo por alguém, entendeu? E você tem que escolher. Ou você faz em casa para um filho, ou você faz para um amigo que está precisando de você. E quantas vezes eu deixei de atender um filho? Eu vou citar 2 exemplos aqui. Uma vez eu estava... uma pessoa... O meu filho me pediu uma bola. Meu filho me pediu uma bola. E meu filho, eu não posso agora, está muito caro essa bola. E às vezes, uma vez meu filho me encontrou dentro do carro, eu tinha várias bolas dentro do carro. E aí meu filho olhou assim, era pequeno, ele tem hoje 15 anos, mas ele tinha 7 anos. Papai, o que é isso aqui? Meu sentido, meu Deus do céu, as bolas. Meu filho pediu uma bola, eu disse que não podia. Eu digo, filho, umas bolas lá, uns amigos meus lá em Cabeceira, que ia jogar umas bolas, eu comprei essas bolas para ele, meu Deus, eu fui falando meu Deus do céu, mas não tinha o que fazer, não tinha o que falar, foi isso, né? Então assim, eu sacrifiquei muito a minha vida, né? E eu acho que eu não fui reconhecido pelo meu grupo, eu não tive o reconhecimento de todo um sacrifício, de toda uma história de vida na política, né? Não fui reconhecido, eu não tive essa gratidão. Então eu acho que me deixaram escapar, né? Eu acho que poderiam ter realmente me valorizado mais, eu acho que poderiam ter me respeitado mais, né? Me ouvido, né? Eu não fui ouvido, me deixaram meio que de lado, as minhas opiniões, as minhas ideias ficaram esquecidas, né? E eu fiz o que pude, né? Eu me doei, né? Não me arrependo, faria tudo de novo, porque tudo que eu faço é com convicção, né? Se a gente errar ou quebrar a cara lá na frente, mas era o que eu achava que eu tinha que fazer. Então não me arrependo do que eu faço, só me arrependo se eu não fazer, porque vai que eu não fiz e depois não aconteceu. Eu disse, rapaz, se eu tivesse feito, então eu fiz, não me arrependo. Mas hoje declaro a vocês, né? Hoje minha família da minha esposa e muitos amigos que estão se manifestando, eu tenho recebido uma imensidão de mensagens, de ligações. Tudo bem que vieram muitas críticas, né? Mas o que eu recebi, pessoal, de elogios, de palavras de incentivo, olha como eu tenho sido recebido dentro do grupo do professor Zé Filho, entendeu? As pessoas me abraçando, me acolhendo,
coisa que eu não tinha aqui onde eu estava. Eu não estava me sentindo bem, o clima, entendeu? Não tinha um clima, entendeu? Eu chegava num lugar, as pessoas saíam, se as pessoas estavam, eu chegava, eu tinha clima, entendeu? Tem uma desarmonia, tem um clima muito pesado dentro da oposição, uma intriga, uma aresta, uma inveja. Cara, já deu, entendeu? Infelizmente, aquelas pessoas que não concordarem, eu entendo, eu respeito as opiniões das pessoas, né? Eu vou tentar provar para as pessoas que estão com dúvida ao longo desses 4 anos que eu tomei a decisão certa. Eu vou mostrar para as pessoas que ao lado do professor Zé Filho Nelson, a gente vai trabalhar muito mais pelo povo, a gente vai ajudar as pessoas, e eu vou cada vez mais estar presente no meio do povo, no meio das pessoas, e vou fazer aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, que é estar ao lado das pessoas, ao lado de meus amigos, ajudando, abraçando, e é o que eu sempre fiz. Então eu estou com a consciência limpa, eu estou com a consciência tranquila, eu não roubei, eu não matei, eu não posso aqui, não vou me esconder, eu passei esse silêncio porque o silêncio é necessário. É necessário você se manter em silêncio para você poder depois se pronunciar. Então eu estou de cabeça erguida, né? Agradecer a todos os amigos que estão me mandando mensagem, ligando, tanto do grupo do prefeito como dos amigos meus que votaram em mim. E maioria, 90% deles estão me dando. Aqueles que são meus amigos estão todos me apoiando, estão todos me dando parabéns e concordando comigo. Agora, aqueles que estão discordando, então a amizade, ela fica em dúvida, né? Porque o que eu percebo é que você só serve para ser amigo se você estiver servindo, né? Se você não estiver servindo, você não serve para ser amigo. Então, é o que eu percebi, é o que eu descobri, entendeu? E eu estou aqui para declarar a vocês que eu estou muito tranquilo, com a cabeça erguida. Não existe nada de traição, não existe nada de deslealdade, não existe nada de interesse. Existe sim uma convicção que eu tinha que tomar essa decisão para o bem meu e das pessoas do meu município. Quero dar uma boa noite a vocês, agradecer pela paciência, pela estarem me ouvindo até agora e dizer que o Valdir Ótica é uma pessoa que tem um coração bom. E eu não me abato, não me ofendo e ninguém vai me atacar, porque eu sou protegido com as armaduras, com a ferradura de Deus. Quem tem a proteção de Deus, ninguém destrói, ninguém derruba, ninguém mata, ninguém mancha a sua imagem. Todos conhecem em Cabeceira do Piauí a minha origem, a minha família, o meu pai, a minha mãe, todos conhecem. Ninguém venha querer denegrir a minha imagem, que não vai conseguir, tá bom? Então, uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe a todos os nossos cabeceirenses. Quero aqui dar um abraço a todo o grupo que fazem parte do grupo do professor Zé Filho Nelson, todos os seus vereadores, todos os seus secretários, a primeira-dama, o Eufrásio Neto, o ex-prefeito Zé Joaquim, a dona Ana Mota, todo o seu grupo político, todos os seus secretários que estão me recebendo de braços abertos, e eu estou me sentindo muito bem à vontade com esse grupo. Uma boa noite a vocês e fiquem com Deus.